estamos meditando a carta aos Gálatas nesse mês de setembro, onde a Igreja do Brasil nos convida a nos debruçarmos, sobre a carta aos Gálatas e fazermos um estudo. O meu nome é Rubens, eu sou colaborador das Irmãs da Divina Providência e estou aqui para meditar com vocês os capítulos 3, 4 e 5 da carta aos Gálatas. Lembrando que o tema da carta aos Gálatas é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, que é o que a gente vai olhar nesse nosso momento de reflexão. E eu gostaria de começar dizendo que nesses capítulos, São Paulo mergulha rigorosamente no conteúdo do Evangelho. Ele se debruça na pessoa de Jesus Cristo e, mergulhando no conteúdo do Evangelho, ele proclama à comunidade de Gálatas o itinerário que eles devem fazer para, assim, abraçarem a fé. Ele convida os Gálatas e aos dissidentes a reverem as suas posições e não se afastarem da pessoa de Jesus Cristo. Ele anuncia Jesus Cristo e convida os Gálatas a fazerem essa revisão de vida, tendo consciência que eles receberam o Espírito Santo e o passo seguinte, após o recebimento do Espírito Santo, a acolherem o Espírito Santo, é aderirem à fé. E aí eles fazem essa experiência pessoal e, posteriormente, a experiência comunitária. Então, para o povo de Gálatas, para a comunidade de Gálatas, aí no capítulo 3, São Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a força da unidade. A comunidade faz a experiência com a pessoa de Jesus Cristo, posteriormente eles fazem essa experiência comunitária e, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, eles vão tomar consciência que Jesus Cristo é a força que vai gerar a unidade dentro da comunidade. Então, aqueles que vivem a fé, eles vão se beneficiando das promessas feitas a Abraão. São Paulo é um grande conhecedor da lei mosaica. Então, ele vai traçar um itinerário para que essa comunidade possa olhar para a lei mosaica, fazer uma revisão de vida, olhando para o ordinário da sua vida, para o dia a dia, e, consequentemente, eles vão fazer uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse itinerário vai fazer com que a comunidade de Gálatas faça a sua adesão à fé, tendo essa consciência sempre. São herdeiros de Abraão, conhecem a lei mosaica e o passo seguinte, eles vão aderir à experiência e à pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse capítulo vai se destacar também o hino batismal, que é o centro da carta aos Gálatas. E vale ressaltar aqui na nossa conversa, que esse hino batismal não foi escrito por São Paulo, ele já existia. Provavelmente ele foi escrito pelas comunidades primitivas. São Paulo tem contato com esse texto, ele faz uma experiência com esse texto. Então São Paulo ele conhece, ele assume esse texto e ele vai colocar esse texto como projeto pessoal no seu itinerário missionário, no seu apostolado, no seu anúncio do Evangelho. Então esse projeto vai transformar Paulo na abertura às outras etnias e às outras religiões, na abertura à realidade social a qual São Paulo está inserido e, consequentemente, na abertura a homens e mulheres do seu tempo. A experiência com o Cristo, a experiência com o ressuscitado, amplia o campo de missão de São Paulo e faz com que ele, com toda a ousadia, com toda a parresia, possa chegar a outros povos. Então, Cristo é o centro e, assim, as fronteiras no anúncio do Evangelho se alargam. Nós vamos contemplar na Carta aos Gálatas, no capítulo 3, esse hino batismal que vai se destacar e vai ser projeto pastoral para a vida de São Paulo. São Paulo ele vai dizer: com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois
todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então o hino batismal vai alertar e vai direcionar a comunidade de Gálatas para a unidade, para a busca da igualdade, que vai ser o centro dessa carta, dessa epístola. Então esse hino batismal vai ser um itinerário e vai ser a base da evangelização de São Paulo. Já no capítulo 4, nós vamos olhar a questão da filiação divina. São Paulo, pela sua experiência com o Cristo ressuscitado, ele vai tomar consciência dessa filiação divina e vai olhar para a antiga aliança e para a nova aliança como um itinerário para que a comunidade de Gálatas possa fazer a sua experiência e assim aderir à fé à pessoa de Jesus Cristo. Uma frase interessante desse capítulo 4 é que São Paulo vai dizer que nós somos filhos no Filho, graças ao Espírito Santo que nos foi derramado. Essa expressão filho no Filho, ela vai ser usada e vai ser centro de muitas evangelizações, né, para a igreja posterior. E aqui eu queria ressaltar, né, uma expressão que os padres da igreja vão usar se debruçando nesse termo, filhos no Filho. Os padres vão dizer que quando Deus desce dos céus ao encontro do homem, ele contempla na face do homem o rosto do seu Filho Jesus Cristo. Daí a expressão cristãos, outro Cristo. Então Deus se inclina porque ele precisa encontrar em nós, ele precisa contemplar em nós a face do seu Filho Jesus Cristo. Uma expressão belíssima. No capítulo 5, São Paulo ele vai nos alertar sobre a liberdade cristã e o apogeu da abertura de fronteiras. A consciência de que nós somos livres. É uma liberdade que se dá por uma conquista. Uma conquista primeiramente pessoal, uma conquista comunitária da comunidade de Gálatas, e essa conquista vai superar tudo o que provoca morte, tudo o que provoca desigualdade e tudo o que provoca discriminações. Com a consciência dessa liberdade interior, que é para a liberdade que Cristo nos chama, como ele vai dizer no primeiro versículo do capítulo 5, né? Cai por terra todas as desigualdades, todas as discriminações. E a vida vai ser fundamentada em uma vida segundo o Espírito. São Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 5 a seguinte palavra: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Ficai firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Essa liberdade que Cristo nos chamou, ela vai ser fundamentada numa experiência concreta com esse Jesus. São Paulo ele leva a comunidade de Gálatas a essa experiência concreta com Cristo. Vivendo essa experiência concreta com o Cristo, ele exorta: ficai firmes, porque fazendo essa experiência com o Cristo, eles contemplam a nova e eterna aliança. E São Paulo vai continuar dizendo, né? Não vos deixeis amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Pelo jugo, pelo peso que a lei mosaica colocava sobre as costas do povo, né? São Paulo ele vai fazer com que o povo tome consciência da liberdade e, tomando consciência dessa liberdade, ele como que empurra, né? Faz com que essa comunidade de Gálatas corra para essa condição de serem livres e dessa liberdade que Cristo nos deu e que Cristo nos libertou. Então, olhando para essa liberdade, ele convida a comunidade de Gálatas a se libertarem do jugo da escravidão e caminharem para essa vida nova, para essa vida segundo o Espírito. E essa vida segundo o Espírito vai levar a comunidade de Gálatas a uma abertura de fronteiras, que vai ser o tema do nosso próximo encontro. Então, que com base, né, no capítulo 3, 4 e 5 da Epístola aos Gálatas, nós possamos tomar essa consciência. Jesus Cristo é a força da unidade. Os que vivem segundo a fé
se beneficiam das promessas feitas a Abraão. Nós somos convidados a olhar a antiga aliança, o Antigo Testamento, e pela experiência com o ressuscitado, com o Cristo, São Paulo vai dizer que nós vamos nos beneficiando das promessas que foram feitas aos nossos primeiros pais. E esse projeto de vida ele vai crescendo, ele vai sendo como um fermento no meio da massa. Um fermento no meio da massa que vai nos convidar a essa liberdade conquistada por Cristo. Cristo nos liberta e nos convida a essa liberdade de filhos de Deus, tendo a consciência que nós somos filhos no Filho. E foi para essa liberdade que Cristo nos desperta a partir da evangelização de São Paulo e nos convida a avançarmos, tendo a consciência de que todos nós somos um em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.